Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concurso vestibular e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. Estou aqui, eu com meu óculos e meu nariz diferente, né? São os efeitos especiais novos de nossas aulas, né? É muita efeito especial e muita tecnologia envolvida nessas aulas. Tranquilo, pessoal? Então, nada mais, nada menos do que fazer esse efeito especial. O e-mail historiacompanhão@outlook.com, o Facebook Isto Sai, o celular para mensagem o 3291650267. Como você pode olhar aqui do lado e aqui também, resumo PM Bahia e Bombeiro MG, governos populistas, né? Parte 3. Hoje nós vamos falar de João Goulart. Pessoal, vou tirar aqui o efeito especial, porque incomoda um pouco o nariz. Depois eu ponho de novo. Pessoal, essa aula eu vou estar disponibilizando aqui também embaixo nas descrições da playlist História do Brasil, aonde eu falo desse período da democracia populista que vai desde o governo Dutra até João Goulart. Então vai estar aqui também o link direcionando vocês à playlist de História do Brasil, que é super completa mesmo. Beleza, pessoal? Aqui é mais um resumo. E lembrando, vocês da PM Bahia, né? Hoje nós estamos na nossa, se eu não me engano, a penúltima ou antepenúltima, não sei ainda, porque não sei se vai ter ainda mais uma aula ou mais duas ainda, sobre governos militares. Então, eu não sei ainda. Mas, lembrando você do resumo PM Bahia, né? Ao final dessas aulas do resumo, eu vou estar disponibilizando também aqui nessa playlist, Resumo PM Bahia, uma aula sobre os principais movimentos que aconteceram na Bahia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Porque eu vi esse edital de vocês, vocês sabem que cai alguma coisa sobre a história da Bahia. Beleza? Vamos lá, então. Governo de João Goulart. E vocês, Bombeiro MG? Fiquem tranquilos que o conteúdo é o mesmo. Tranquilo, pessoal? E tá top de linha. Governo João Goulart, de 1961 a 1964. Lembrando para vocês que eu estava dizendo nas nossas últimas aulas, né? Depois do governo de Dutra, os outros governos, com exceção de JK, não conseguem chegar até o seu final. O segundo governo de Getúlio Vargas, ele suicida, não é? O outro governo de JK chegou até o final, beleza. O governo de Jânio Quadros não vai, porque ele renuncia em 7 meses. E o governo de João Goulart, ao invés de chegar até o seu final, acontece o golpe civil-militar, né, de 64. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, quando a gente estiver falando de governos militares, a gente vai falar os prós e os contras que aconteceram dentro da ditadura militar. Tranquilo, pessoal? Ok? Beleza. A Guerra Fria, bipolar. Pessoal, o que nós temos que entender? Temos que entender que o contexto que vai se desenrolar, principalmente ao final da Segunda Guerra Mundial, ao final de 1945, até um extenso período, você vai observar a chamada Guerra Fria. Guerra Fria, aonde nós vamos observar o mundo bipolarizado. De um lado, ideias capitalistas, que nesse caso são defendidas pelos Estados Unidos, e pelo outro, ideias socialistas, defendidos pela antiga União Soviética. Tranquilo, pessoal? Ok. A Rússia, professor, lembrando que a União Soviética é um conjunto de países. É a União das Repúblicas Soviéticas, aonde a Rússia é a mais importante. Tranquilo, pessoal? Continuando. Então, esse mundo bipolar vai influenciar e muito esse contexto do governo de João Goulart, né? Como os outros, mas aqui
mais ainda. Lembrando, ideias capitalistas e ideias socialistas nesse momento. Dois sistemas onde cada um deles disputa por áreas de influência. Tranquilo, pessoal? Beleza. A campanha da legalidade. Eu falei para vocês na última aula de Jânio Quadros, né, onde nós observamos a renúncia de Jânio Quadros e ainda mais, João Goulart, o vice, estava em serviço diplomático na China comunista, né? Aí nós observamos o seguinte: o pessoal vai ficar meio estressado com o Jânio Quadros, principalmente o pessoal da UDN, né? Na sua campanha, no caso de uma política independente, nem tendenciar para o lado dos Estados Unidos e nem pela União Soviética. Mas ele toma algumas atitudes que, naquele momento, no contexto político, no contexto daquele momento do pensamento, era avisado que o cara era comunista. Tranquilo, pessoal? Continuando. Então, nesse contexto, você observa que o presidente está tomando medidas socialistas, num pensamento. E ainda mais, vou ligar só o ventilador. E ainda mais, o vice está na China comunista. Meu Deus, vamos virar comunistas, vamos virar uma segunda Cuba. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso, o pessoal vai impedir a posse de João Goulart, né? Só que lá no Rio Grande do Sul, um cara chamado Leonel Brizola vai convocar as forças militares, o Terceiro Exército. Para quê? Para que a Constituição fosse cumprida, que o presidente naquele momento, que seria João Goulart, fosse empossado como presidente. Ou seja, a campanha da legalidade foi um movimento armado, no caso, um movimento armado não, né? Entre aspas, um movimento que foi idealizado por Leonel Brizola, né, com o Rio Grande do Sul, para o quê? Que a Constituição fosse cumprida, que João Goulart fosse empossado presidente. Quase chega-se a um contexto de guerra interna, né? Mas não chegou. Por quê? Nós vamos observar que no governo de João Goulart nós temos duas partes. A primeira parte, o parlamentarismo, e a segunda parte, o presidencialismo, né? Ou seja, João Goulart era para ser presidente, o regime presidencialista, né? Só que o pessoal não aceita o João Goulart. O pessoal que estava vendo João Goulart como comunista, principalmente setores altos da sociedade brasileira, né, conservador, via o João Goulart como sendo comunista também, né? Então não aceitava. Só que o outro pessoal, com a campanha da legalidade, queria que o presidente, naquele caso João Goulart, recebesse seus poderes, porque o presidente, que era Jânio Quadros, renunciou, né? Beleza. Aí eles vão chegar num acordo. Para não haver um conflito, para não acontecer um conflito, eles vão chegar a um acordo de ambos os lados. Vamos adotar o regime parlamentarista. Vocês sabem que o regime parlamentarista, ele diminui os poderes do presidente. Quem manda é o primeiro-ministro. O presidente continua, mas quem tem poderes maiores ainda, de poderes de fato, é o primeiro-ministro. O presidente tem alguns poderes? Sim, mas são diminuídos. Tranquilo, pessoal? Então, nesse primeiro momento do governo de João Goulart, ele é empossado presidente, só que no regime parlamentarista, aonde seus poderes são diminuídos. Tranquilo, pessoal? Por quê? A ideia do pensamento dele ser comunista, impedir que o Brasil vire uma nova Cuba. Tranquilo, pessoal? Continuando. O que nós temos que observar no governo de João Goulart? A crise econômica, deixada pelos governos anteriores, lá de JK,
O país, naquele momento, era um país industrializado. Getúlio Dornelas Vargas incentivou a indústria de base e JK incentivou a indústria de bens de consumo. Então, o que nós observamos? Observamos que o país é um país industrializado. Só que ele se industrializou no motivo em caráter de empréstimos vindo do exterior. Ou seja, é uma crise econômica que já passava por governos anteriores. E João Goulart também tem que combater essa crise. Beleza. Só que o plebiscito em 63 acontece. E o pessoal, a população, é consultada para votar se continua o parlamentarismo ou se vai voltar ao presidencialismo. Quem vence é o presidencialismo. Ou seja, nós estamos na segunda parte do governo de João Goulart, aonde ele é agora presidente, no regime presidencialista. Os seus poderes agora estão em suas mãos. E ele começa a tomar algumas atitudes, algumas medidas, para tentar melhorar essa crise através do chamado Plano Trienal, que não dá certo porque os Estados Unidos começam a cortar os créditos para o Brasil. Ou seja, cada vez mais não consegue mais procurar empréstimos lá fora. Tranquilo, pessoal? Continuando. O Plano Trienal não dá certo e ele começa a atacar através das chamadas reformas de base. E essas reformas de base, pessoal, tem N motivos, tem N situações que elas iriam atender, mas a principal, e é a principal no que eu caso do que eu estou falando, a mais polêmica, a reforma agrária. Ou seja, é a ideia de você tirar terras de alguém e passar para outros, né? Mas a ideia dessa reforma agrária era distribuir essa terra, mas essa terra que não estava sendo produzida. Tranquilo, pessoal? Mas é um tema polêmico até mesmo aos dias atuais. Beleza, pessoal? Então essa reforma agrária começa o João Goulart bater em cima disso. E, lembrando o contexto da Guerra Fria, falar em reforma agrária nesse contexto é falar em quê? Em socialismo. Né? Dividir a terra indo para o Estado. Então você tem alguns problemas nesse momento. Tranquilo, pessoal? Então começa cada vez mais a imagem de João Goulart ser relacionado a ser um comunista, a um socialista. Lembrando o contexto daquele momento de Guerra Fria, o mundo bipolar. Tranquilo, pessoal? Aí, João Goulart, sabendo que não tinha muito poder, muita vantagem para aprovar as suas reformas no Congresso, ele começa a mobilizar a população através de comícios, como o Comício da Central do Brasil. Tranquilo, pessoal? Uma mobilização da população para ganhar apoio para a aprovação dessas reformas. Tranquilo, pessoal? Em contrapartida, em São Paulo, tem-se também um movimento da oposição, contrário às ideias de João Goulart, contrário às ideias das reformas de base, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Chegamos nesse contexto, um contexto em que o governo do João Goulart começa cada vez mais a ser pressionado. Pressionado internamente, tanto pela oposição como pela crise econômica, e externamente pelos Estados Unidos. Né? Estados Unidos faria de tudo para não ter uma nova Cuba ao sul. Tranquilo, pessoal? Cuba passou para o lado socialista, beleza. Mas a importância econômica de Cuba até que não foi relevante. É mais uma questão aí geopolítica, né? E tudo mais. Mas o Brasil passar para o lado socialista, aí já é um contexto diferente. É uma grande importância econômica na América do Sul. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí em 64
nós temos o golpe civil-militar. Essa aula, pessoal, do golpe, eu vou abordar numa outra aula. Beleza, pessoal? Então, na nossa próxima aula, vocês vão observar a aula sobre golpe de 64. Lembrando para vocês que aqui embaixo, nas descrições, a playlist de História do Brasil, que está aqui destacada como a de História Geral e História da América, que vai estar relacionada a esse tema de democracias populistas, do governo de João Goulart. Você que é do Bombeiro MG, essas 3 playlists aqui, pessoal, além do resumo Bombeiro MG, essas 3 playlists que estão marcadas são essenciais e de muita importância, porque elas são super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? E a playlist Pulo do Gato, que também é de suma importância. Se inscreva em nosso canal, Isti Sattler, e você vai observar nossos benefícios. Entra lá em playlist, porque você tem todas essas playlists, essas pastas, que são benefícios para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!